Chegamos à lição 7, uma aliança no Sinai. É uma análise da aliança de Deus com Israel a partir da história do Êxodo e do Sinai e o que aprendemos dela. Na verdade, essa é o que podemos chamar de quarta aliança, não é? Que temos na Bíblia. A primeira com Adão, depois com Noé, depois com Abraão e agora a aliança do Sinai, ou a aliança com o povo de Deus. O Sinai pode ser intitulado de uma aliança de amor, de graça e de proteção. E há três ilustrações para isto. A primeira, a ilustração da águia, depois a ilustração do pai e, por fim, a ilustração do Goel, ou o resgatador. Vamos trabalhar um pouquinho com cada uma dessas ilustrações que representam, né, a aliança de Deus feita lá no Monte Sinai com Moisés e com o povo de Israel. A obra de Deus em resgatar seu povo lá da escravidão do Egito foi ilustrada pelo trabalho de uma águia. Em Êxodo 19:4 diz assim: "Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim?" Deus assim está agindo com amor, com desvelo, com compaixão para buscar o seu povo lá no Egito, e ele o faz como asas de águia, como uma águia que carrega o seu filhote para torná-lo seguro, protegido contra o mal que lhe afeta, né? Um outro exemplo que nós temos vem do Salmo 103, verso 13, que diz que como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão pelos que o temem. Então, como um pai também, Deus agiu para retirar Israel do Egito, que é o símbolo do pecado, e trazê-lo para uma nova vida. Ou seja, essa aliança foi também um ato da graça de Deus. Ele foi o libertador deles. No Antigo Testamento há uma figura intitulada Goel, que é o Redentor. Quem era esse Goel? O Goel era alguém que comprava de volta um parente que havia sido vendido como escravo, escravizado por motivo de dívida, por exemplo. E este Goel, você lembra da história de Ruth, você lembra da história de Noemi e a história de Boaz. Boaz foi o resgatador, foi o que comprou-as de volta. Deus desceu também como um Goel para resgatar Israel. Esse ato de descer encontra um paralelo, uma semelhança também com o ato de Jesus descer a este mundo, que é o Egito do pecado, para nos resgatar do pecado, né? O João 1,14 diz: "E o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós." O texto do Evangelho fala de Jesus que veio para dar a sua vida por nós, para comprar-nos. Esta é a grande questão aqui desta aliança. Mas essa aliança, como nós já falamos, um segundo tópico, o Sinai, além de ser uma representação do amor de Deus, da graça de Deus, é uma aliança reveladora, o segundo tópico, do plano da salvação. O livro de Êxodo destaca a libertação do Egito, né? O Êxodo, a aliança, destaca a construção do santuário. Todos esses elementos esclarecedores do plano de salvação. Em todas essas coisas, Deus tensionava mostrar que ele não apenas queria libertar o povo do Egito, do ponto de vista econômico, social, religioso, mas especialmente Deus queria libertá-los do pecado. E aí você tem o santuário, o serviço do santuário apontavam para o pecado, mas também para a solução do mesmo. Então, essa libertação, longe do que alguns estudiosos hoje pregam por aí, de que essa libertação é uma libertação política, e alguns até acham nesses textos de Êxodo uma inspiração para plataformas ideológicas, políticas atuais, não é bem assim. O texto ali, embora tivesse uma libertação política lá do Egito, social, econômica, porque eles estavam sendo oprimidos, isso fazia parte do pacote, era muito mais no sentido de retirar um povo de lá para esse povo ser o seu representante nesse mundo,
perdoar, salvar, mudar a vida deles, né? Então, isso é muito importante a gente perceber também. Terceiro tópico, o Sinai. Além de ser uma aliança de amor, além de o Sinai prefigurar essa aliança, prefigurar todo o plano da salvação, o Sinai era uma aliança baseada na obediência. Ou seja, Deus fez a sua parte, tudo começa com a graça, mas a resposta à graça tem que ser a obediência a Deus. A aliança de Deus com Israel precisava da obediência deles, nós já vimos isto. Êxodo 19:5 diz assim: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Havia uma condição. Este obedecer, naturalmente, não anula a doutrina bíblica da salvação pela fé, porque os israelitas, eles estariam obedecendo em resposta à graça de Deus, aos atos de Deus pelo seu povo. Não tinha nada a ver com alguma coisa que surgia apenas deles, mas era algo em resposta ao amor de Deus. A obediência é sempre fruto da fé. Efésios 2:8-10 deixa isso muito claro. Infelizmente, a resposta de Israel a esta aliança foi de desobediência e foi do contrário, foi de justiça própria. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, explicando essa situação, verso 3, ele diz assim: porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, ou seja, legalismo, né, não se submeteram à justiça de Deus. Esse foi o problema do povo, né? E Deus queria continuar a obra de salvação neles, mas eles não aceitaram. Para os israelitas, a obediência tornou-se um meio e não o resultado da salvação. Eles queriam achar que poderiam agradar a Deus obedecendo e sendo extremistas e sendo legalistas, e achavam que a justiça vem deles mesmos. Mas essa justiça diante de Deus é como trapos de imundície. Nós precisamos é da graça de Deus operando em nós e mudando a nossa vontade para uma vontade submissa à vontade de Deus, não é? Então, para a gente terminar, depois de toda essa discussão sobre a aliança no Sinai, eu faria uma pergunta, né? Na prática da vida, né? No dia a dia, né? Como nós podemos viver obedecendo os mandamentos de Deus sem sermos legalistas? Uma boa pergunta, não é verdade? Procure conversar um pouquinho com seus alunos sobre isto, e esse é, de fato, um assunto que todo mundo diz que não tem problemas com isso. Nós todos dizemos, não, eu sei que a salvação é pela fé, eu obedeço pela fé e tudo mais, e eu não sou um legalista. Mas a gente sabe que no dia a dia, às vezes, na prática, a gente acaba errando nesse sentido. Então, converse um pouquinho sobre esse assunto, para a gente poder criar aqui uma consciência cristã sobre esse tema. Um abraço. Semana que vem a gente volta pela graça de Deus. Até lá.